Gosta de apontar culpados? Aprecia libelos acusatórios? Então vai adorar o Comitê Central. Comitê Central número 8, emissão de 26 de fevereiro de 2021. Comigo, como sempre, Alberto Gonçalves, Carlos Guimarães Pinto e também, curiosamente, eu próprio, Tiago Dores. Hoje vamos falar de uma carta, se calhar até acabaremos por falar de várias cartas, mas uma em especial, uma carta dirigida às televisões generalistas nacionais. Uma carta com indignação, forte indignação, pela forma rasgadinha como os jornalistas têm tratado os responsáveis políticos, principalmente os responsáveis políticos, durante a pandemia. É uma carta da qual constam momentos como este que eu vou passar a citar. Mesmo sabendo a importância da informação sobre a pandemia, não podemos aceitar o apontar incessante de culpados, os libelos acusatórios contra responsáveis do governo e da DGS e as pseudonotícias. Meus amigos, assinaram esta carta? Alberto. Começo eu. Não. Também ninguém me entregou para assinar. Foi pena. Esqueceram-se, com certeza. A minha questão é porque, desculpa Alberto, só porque eu vi nesta carta, enquanto subscritores, uma senhora que foi terrorista, mas só transportou, não detonou. E um autor e encenador que escreveu uma peça sobre a beleza de matar fascistas. Daí sim. Ocorreu-me que poderiam ter sido contactados para a senhora em causa é o equivalente terrorista do Sr. Clinton em matéria sexual, não é? Exatamente. Transportou, mas não detonou. Sexual e drogas, fumou, mas não inalou, não era? Exatamente, e liba por completo, exatamente. E liba por completo. Portanto, as pessoas que assinaram a carta, metade delas eu nunca ouvi falar, nem quero ouvir. A metade que conheço, minimamente, que estão ligados ali entre o teatro e a universidade, digamos, e não surpreendem ninguém. Agora, uma das coisas curiosas que a carta tem, ou melhor, a única coisa que a carta pede, de facto, é que não se critique o governo e as autoridades da saúde, da DGS, a propósito da pandemia. Olha, o que eu tenho visto nos noticiários os noticiários não podiam ser mais meigos para com o governo e para com as autoridades da saúde. É difícil imaginar os nossos telejornais a serem mais afáveis para com os governantes, mas eles ainda acham que é demais. Eu não sei se eles acham que é demais ou se eles dizem que está a haver críticas aos governantes para criar uma situação simulada, ou seja, para ainda pressionar mais, para fingir que os telejornais criticam e deixarem de criticar. Outra coisa extraordinária nisto tudo é a absoluta lata com que eles o pedem. Antigamente eu acho que a censura se fazia com mais subtileza, ou os pedidos de censura, ou as exigências de censura. Agora isto foi uma coisa mesmo à bruta. Eles não disfarçaram absolutamente nada. Eles estão ali ao serviço de quem manda para distribuir ordens, não é? Não sei se o Carlos quer acrescentar alguma coisa. Sim, uma coisa é criticar o estilo noticioso, como se tem feito as notícias sobre Covid e sobre o tremendismo. Concordamos ou não, há isso. Mas aquilo que cruza a linha é quando temos um grupo de pessoas num órgão de comunicação social a criticar outros órgãos de comunicação social por serem duros com o governo, quando, de acordo com o Alberto, eu raramente vejo televisão hoje em dia, não se sabe que tenham sido demasiado agressivos com o governo, e mesmo que tenham sido, quer dizer, é essa a obrigação deles. Se nós não temos uma comunicação social capaz de escrutinar o governo, numa altura em que quase não temos oposição também capaz de fazer isso, então temos um problema muito grave. É essa a obrigação da comunicação social, e mesmo que houvesse exageros, mesmo que existissem, que não existe muito que existam, mesmo que é muito melhor haver exageros no sentido de criticar mais do que de criticar menos, porque o papel da comunicação social também é esse, que é o de escrutinar as ações do governo. Agora, que apareça alguém com uma carta pura sabugice a dizer, por favor, não critiquem o governo, faz-nos lembrar mais outros tempos
em que não se podia questionar as autoridades, até aquele velho discurso daquilo que não se questiona o Estado e o poder e por aí fora. Isso era noutros tempos, hoje não estamos nesses tempos e nem parece, e duvido que as pessoas queiram voltar a essas alturas. Mas a verdade seja dita que há aqui pelo menos uma passagem que eu acho que se aplica à forma como uma televisão em particular abordou um responsável político recentemente. Diz esta passagem da carta, e vou citar de novo: não aceitamos o tom agressivo, quase inquisitorial, usado em algumas entrevistas, condicionando o pensamento e as respostas dos entrevistados. Eu lembro-me bem daquela entrevista de João Adelino Faria ao André Ventura, nas eleições presidenciais, e acho que isto está muito incisivamente a refletir, de facto, o que se passou nessa entrevista e a forma como a comunicação social, nesse caso, de facto, acabou por ser desagradável para com responsáveis políticos. A carta, esse trecho da carta descreve perfeitamente essa entrevista. Agora, mesmo assim, eu não acho que essa entrevista tenha sido... Esse tipo de entrevistas, eu acho que faz falta em Portugal. O que nós precisávamos era de jornalistas que realmente escrutinassem, e sobretudo nas televisões ainda é pior do que no jornalismo restante. Precisávamos de jornalismo que escrutinasse de facto o poder. Esta gente da carta... diz, Carlos. Não, e podemos pensar, o que é que leva aquele grupo de pessoas a escrever uma carta daquelas? É que uma coisa, e podem ter essa opinião, é cada uma ter a sua opinião, se acha que não deve fazer isto ou aquilo. Quando escreve uma carta ou um manifesto subscrito por muitas pessoas, isto tem um objetivo. E qual era o objetivo daquele grupo de pessoas? O que é que eles querem passar? O que é que eles querem transformar? O que é que eles querem mudar? Querem que as televisões sejam menos agressivas em relação ao governo. Quem é que numa democracia faz este tipo de coisas? Quem é que numa democracia aceita defender publicamente este tipo de coisas num cenário em que não estamos sequer perto de ter televisões excessivamente agressivas ou o que quer que seja, não estamos sequer próximos daquilo que vemos noutros países em que às vezes até parece que existe alguma parcialidade, não estamos sequer próximos disto. Isto faz-me lembrar uns tempos, quando era estudante universitário, em que fui árbitro de futebol para ganhar uns trocos na altura, para pagar a universidade. Não foi pela tua paixão para com a justiça e a verdade esportiva? Não, foi pelos trocos. Desculpa lá, mas para ganhar uns trocos vais trabalhar para o McDonald's, não era ser árbitro de futebol. Não é? Pá, eu nunca tinha ouvido essa... Ok, mas avança. Foi uma forma para os jogadores de futebol falhados para se sentirem ainda próximos para estar lá perto, pelo menos, do desporto. É o mais próximo que havia. E então era muito comum ter equipas que protestavam logo desde o início do jogo. Estava o banco todo aos gritos, independentemente das decisões serem a favor ou contra, e depois eu tentava perceber isso. Qual era o objetivo? Diziam de forma muito clara, era condicionar logo desde o princípio. Que era garantir que eventualmente, mesmo se a sua equipa até sentissem que estavam a ser beneficiados, garantir que, pelo menos, não havia a percepção que era criada era de que a equipa estava a ser desfavorecida para que os árbitros sentissem essa pressão para não ter decisões contra... Bom, e no caso da carta... No caso da carta, também acho que um dos objetivos, ou o objetivo, é criar uma percepção de que tem havido um escrutínio, quando de facto não tem. Pois. Esse escrutínio é muito, muito, muito deficitário. Eu não vejo, realmente, eu sou como tu, Carlos, nunca vejo telejornais. Chegam-me imagens daqui, uma pessoa nas redes sociais, vê uns trechos, vê umas coisas, às vezes há qualquer coisa que desperta a curiosidade, uma pessoa vai espreitar, e aquilo realmente... Sim, por exemplo, o doutor Costa, deixa-me só acabar, Tiago, desculpa. Desculpa. Estes tipos têm gerido, para além de terem gerido pessimamente a pandemia, depois mentem por cima, como é que fazem ações de propaganda constantes, propaganda no sentido literal do termo e no sentido negativo do termo, e isto não tem contraditório absolutamente nenhum. O doutor Costa vem fazer de vez em quando umas comunicações ao país, e aquilo passa sem contraponto nenhum.
e eles ainda querem menos escrutínio do que esse, não sei se os jornalistas puseram joelhos a seguir, a agradecer aos céus a benesse nos ter dado o Dr. Costa e este governo e estas autoridades da saúde. É que nem vou por aí, é que mesmo se houvesse, ou seja, mesmo se houvesse um escrutínio agressivo, isso devia haver. E desagradável, pois. Mesmo claro. que aquela realidade que eles construíram na cabeça deles, mesmo que aquela percepção que eles querem passar fosse verdade. Isso é positivo. Os políticos têm que estar habituados a ser escrutinados. Sim, mesmo que tivéssemos órgãos de comunicação social, nomeadamente televisões, assumidamente com cariz ideológico assumido e fizessem tivessem esse tipo de abordagem, isso nunca seria, como acontece, por exemplo, nos Estados Unidos, e os espectadores sabem qual é o alinhamento ideológico, genericamente, enfim, dos meios de comunicação social. Mentiras, desde que se dê a possibilidade de resposta às pessoas, qual é o problema de haver escrutínio? Isso faz parte da democracia. É essencial, aliás, à democracia. Como é que pessoas que se dizem democratas contestam a existência do escrutínio? Pois, Carlos, mas aí também... não sei. Nós vamos ver aquelas pessoas, e pelo menos aquelas cujo passado eu tenho uma ideia, não há ali nenhum democrata, não há ali ninguém que se tenha distinguido por ter defendido a democracia por aí além, ou liberdade de expressão, ou o que quer que seja. Todos eles são marxistas, eu aposto. Todos eles. Mesmo os que eu não conheço o nome, de certeza se apostasse ganhava. E é uma gente de contradição na censura, na limitação do discurso, etc, etc. Portanto, nós também não devemos estar tão surpreendidos por este tipo de mensagens vir deste tipo de gente. Pois, outras vieram, na verdade, por isso eu falei de cartas no início, porque alguns destes subscritores escreveram ainda outra carta ao governo, que depois António Costa respondeu sobre a cultura. Não sei se viram isso também, sobre a ausência de referências significativas à cultura no PRR, no Plano de Recuperação e Resiliência. Também no público. O público neste momento não é tanto um jornal que dá notícias, é mais um jornal que publica cartas. É uma espécie de revista Maria. É uma espécie de revista Maria, publica as cartas dos leitores que se sentem, enfim, que atravessam problemas emocionais. Não sei se tinham mais coisas a acrescentar a esta questão da carta às televisões generalistas. E ainda por cima, televisões generalistas, acho que não inclui a CMTV, que normalmente tem assim um estilo mais rasgadinho. Acho que inclui, mas aparentemente já inclui, não sei, também não tenho. Canal aberto, não é? Acho que era pois, talvez já inclua, porque de facto tem esse tom normalmente um pouco mais rasgadinho e podia ser. Tiago, só para terminar este tema, diz lá. Acho que é um sinal terrível do estado em que estamos, ou deste híbrido de regime que nós temos atualmente, que eu acho que isto não é bem uma democracia, haver cartas deste género, isto ser visto com uma certa normalidade. Quer dizer, podemos criticar a carta e tal, mas isto até é aceito, e há pessoas que se lembram de fazer isto e que de facto fazem isto. É um sinal de que estamos numa situação muito pouco democrática. É um sinal terrível. É natural que isto se faça. A liberdade de expressão também é liberdade de dizer umas palermices, escrevê-las e publicá-las e por aí fora, portanto, é normal que se faça. Não acho tão normal que se considere isto mainstream, porque aparece no público, apesar de tudo é um jornal nacional, e que isto seja visto como uma coisa normal. É a normalidade disto que me faz impressão, sim, que é assustadora. Sim, é estranho. Escreve-se cartas ao Primeiro-Ministro, o Primeiro-Ministro responde, enfim, é esquisito. Por outro lado, enfatiza-se aqui a importância... Desculpa, e pede-se a censura ativa, pede-se ativamente a censura. Pois. Há aqui um certo revivalismo também com esta questão das cartas. Não sei se a preparar já a definitiva renacionalização do CTT. A da TAP está a correr tão bem, se calhar vão usar o modelo. Bem, em termos de carta às televisões jornalistas, acho que ficamos por aqui, se estiverem de acordo, e avançamos para a nossa rubrica Camarada da Semana. E o camarada da semana é Eduardo Cabrita. Pedimos desde já desculpa por esta distinção de camarada da semana, que é pouco, eu acho que é pouco para o Ministro da Administração Interna. Ele merecia talvez um camarada eterno, mas é esta a rubrica que temos, por isso teve que ficar camarada da semana. Camarada eterno porque de facto este homem sobrevive a tudo. Sobrevive a golas antifumo que depois são inflamáveis, sobrevive a helicópteros Kamov
que não estão operacionais, sobrevive a tanques, sobrevive ao CEF, e agora, e daí a distinção de camarada da semana, e agora apontou o dedo aos portugueses pela evolução da pandemia, disse ele, e estou a citar, que a população não interiorizou a gravidade da situação da Covid-19 em janeiro. Alberto e Carlos, como grandes responsáveis pela propagação da pandemia, querem apresentar a vossa defesa, a vossa indefensável defesa neste Carlos, caso? força. Demite, Alberto. Eu acho que era como... o mínimo de dignidade da vossa parte era pôr em lugar à disposição. Lugar de cidadão à disposição. Isto dos comitês, o pôr lugar à disposição nisto dos comitês é um bocadinho, normalmente é por meios um bocadinho mais radicais do que simplesmente pôr o lugar à disposição, tipo, é mais tipo Coreia do Norte, normalmente são coisas mais inesperadas. É mais à base da bala, não é? Através de projéteis que se deslocam mesmo muito rápido e aos quais uma pessoa não consegue reagir. Tiago e Carlos, mas eu acho que o que o Ministro fez é o que têm feito os nossos senhores que nos guiam, não é? Nestes tempos, já, mesmo o Presidente da República também já fez isso, por outras palavras, não muito diferentes. Os portugueses são estúpidos, aparentemente, são infantis, não se governam sozinhos e precisam de ser encaminhados. Eles deram-nos o bónus do Natal, o Dr. Costa fez tudo para salvar o Natal, deram-nos o bónus do Natal, sugeriram-nos as compotas, nós não levámos isso à letra, não é? Ok, mas vocês não fizeram as compotas? Não, falta de jeito. Então confirma-se que a culpa foi vossa. Nós temos é que entender que o Passos Coelho já deixou de governar há 6 anos e nos primeiros 4 ou 5 anos ainda era ok dizer que era ele que tinha culpa. Agora tem que se encontrar outro. Também ele continua a ter culpa, atenção. Só que agora há mais gente mas ele continua no grupo dos que têm a culpa. Tem que partilhar a culpa, não é? Há aqui uns pormenores técnicos engraçados. Quer dizer, por exemplo, o pico dos contágios, o famoso pico, aconteceu mais de um mês depois do Natal. Ou seja, ou o vírus, talvez por causa das compotas ou de outra coisa qualquer, e das filhós, ficou assim um bocadinho atordoado e começou a desenvolver-se mais lentamente. Porque eu acho que normalmente os casos os infectados aparecem ou são detectados após 5 dias, em média, após o contágio. Uma coisa deste género. Aparecerem 30 dias depois ou 30 e tal dias depois é estranho. Portanto, isto para dizer, fora de brincadeira, que o Natal não tem nada a ver com nada. Isto foi uma coisa que eles nos... É um brinquedo que eles deram às pessoas, as pessoas abusaram, portaram-se mal, depois são castigadas, agora são punidas. Mas não estiveram bem, vão levar com confinamento em cima. Na altura do Natal, entre o Natal e o Ano Novo, houve ali um crescimento que depois... Houve um crescimento também por normalização dos testes, Carlos, porque durante aqueles dias de Natal não houve quase testes. Estava todos os bons de escada a distribuir compotas. Mas eu acho, não sei se não partimos às vezes até de um pressuposto um bocadinho otimista demais, que é acreditar até às vezes na própria qualidade dos dados, porque quem é que nos diz inclusive que as pessoas conviveram mais no Natal? Quer dizer, em que é que se baseia? Houve algum super inquérito nacional que tenha demonstrado que as pessoas efetivamente no Natal, que houve mais contacto, que o aumento de contactos no Natal foi significativo e que poderá ter por si só justificado o pico da pandemia. Portanto, estas coisas assumem-se, não é? Assumem-se como sendo verdades, sem ser preciso apresentar qualquer espécie de fundamentação para as justificar. Houve um pico de contágios que os dados indicam isso na altura do Natal e na altura do ano novo. Carlos, esperar, não é? Porque o pico dos picos só se deu já para finais de janeiro. Não é? Isto tem efeitos multiplicativos, não é? Eu não sou epidemiologista, portanto não me vou estender demasiado por aqui, mas há efeitos multiplicativos a partir da altura em que o rácio de transmissão ultrapassa 1, há efeitos multiplicativos e não vale a pena estar... Referes-te ao R, abrir parênteses, T, fechar parênteses? É esse mesmo. E foi ultrapassado nessa altura e depois criou ali um efeito multiplicador ao longo de janeiro. Mas é irrelevante isso. O país devia estar preparado para dar resposta a este tipo de picos, porque isto aconteceu noutros sítios. Já se andava a dizer que o país iria estar preparado para se algo acontecesse deste género, só que não estava. Nós estávamos em agosto, celebrar por causa da época em que estávamos
que já não havia mortes, que as transmissões estavam em baixo, etc. Ninguém pensou, obviamente ninguém poderia antecipar qual seria o exato impacto o que aconteceria em janeiro, a dimensão do que aconteceria em janeiro, mas poderia ter-se antecipado que este cenário era possível. Porquê? Porque é inverno, porque normalmente no inverno já temos pico de gripe de qualquer forma, ou seja, temos um pico de doenças respiratórias normais de qualquer forma a que acresceria isto e não foi feito nada. Houve uma vaga de frio absolutamente rara. Houve uma vaga de frio rara. Houve uma vaga de frio rara e sendo uma vaga de frio rara, é inverno, não é? Estamos... Sim, de qualquer maneira haveria frio, não é? Apesar, pode ter sido rara, mas não era completamente fora do âmbito daquilo que é possível acontecer. Sim. Portanto, quer dizer, não era porque tu não crês nas alterações climáticas, porque esperar-se-ia calor, era suposto estar calor, não é? Agora é suposto estar sempre calor. Mas a questão é que, lá está, voltando um bocadinho à culpa, sendo, digamos, uma análise multivariável, não é? A variável confraternização entre os portugueses, como sendo uma das causadoras do crescimento dos contágios, para essa variável eu não vi nenhuma informação minimamente concreta que a justifique, ou seja, atribuir genericamente a culpa pela propagação da pandemia ao contacto entre os portugueses, eu não vi minimamente comprovado em lado nenhum, ou seja, não me parece que haja nada que nada disto está, que comprove nada em toda isso. esta questão está muito fundamentado na ciência. Isto é fundamentado em palpites e neste tipo de afirmações como a do ministro Cabrita, que menorizam as pessoas. Mas estas afirmações não caem do céu, quer dizer, ele trata os portugueses como crianças, porque os portugueses também gostam de ser tratados como crianças. Se formos aí, se andamos a ver os comentários das redes sociais, salvo seja, as pessoas estão sempre a falar nisso, mesmo pessoas que até se nota que não têm uma simpatia particular pelo governo, ou assim, mas estão sempre a falar da questão de, atenção, desconfinar sim, mas com cuidado, que temos de ter juizinho agora, não nos podemos portar mal. Os portugueses falam de si mesmos como de crianças. Pois é natural que se coloquem nas mãos deste tipo de... Normalmente falam dos outros como crianças. Sim, o próprio que está a falar não é. No princípio da pandemia havia muito esta coisa. Epá, eu hoje fui à rua e estava cheio de gente e toda a gente ia para as redes sociais dizer como tinha visto muita gente na rua que não devia ter... E ele que estava na rua não conta, não é? Exatamente. Estavam-se a ver uns aos outros, mas... Deixem-me só contar um episódio que eu vi uma vez, acho que escrevi isto numa crónica em tempos. Houve uma vez uma hipótese de lei para proibir as pessoas de fumar nos próprios carros. Quando houvesse crianças nos carros, é isso. E entrevistaram um condutor que estava a fumar num telejornal qualquer e tinha um bebê no banquinho atrás. E o condutor estava a fumar e estava a dizer: eu acho muito bem, isto é uma vergonha, as pessoas andarem a fumar nos carros com os filhos. E ele estava a fumar, só que ele estava à espera da lei que o proibisse de o fazer. Só ser o filho do outro. Se levava o filho do outro. Acho que ele era em relação a crianças em geral, não em relação a... ok. Está bem. Mas quer dizer, o tipo estava à espera que o proibissem. Senão ele por ele não pode. Sim. Estava à espera de indicações, claro, estava à espera de indicações. Exatamente. Os portugueses estão sempre à espera de indicações. E depois mas respeitam estes sujeitos que os tratam como bebés. O ministro Cabrita tem uma dificuldade particular em aceitar as responsabilidades do governo, quando são as dele. Vimos no caso do CEF, não é? em que depois de meses ali sem investigar e quando as pessoas finalmente olharam para o caso, ele teve aquela declaração super infeliz do bem-vindos à defesa dos direitos humanos. Eu acho que isto decorre dele ser um ministro indemitível. Ele, claramente, não sei que relação é que ele tem com António Costa, que fotografias é que ele tem. É um governo que é um ministro que é impossível de demitir, que é resistente a tudo o que aconteça. E ele vê-se nas declarações dele que se sente que está protegido de tudo. Ele pode dizer aquilo que lhe apetecer, pode ter os casos que lhe apetecer, que nunca será demitido. Acho que só aquele caso do CEF teria resultado numa responsabilidade muito clara, numa responsabilidade política que nenhum ministro da administração interna e nenhum governo da Europa teria resistido. Não teria acontecido.
Sim, O caso claro. das escolas, se calhar, é a mesma coisa. Portanto, nenhum ministro, naquelas circunstâncias, num país da Europa Central, teria resistido. E ele resistiu sem nenhum problema. Eu acho que ele pode ter um caso daqueles todos os meses que irá resistir. E quem tem esta noção de que é inatacável, obviamente tem este tipo de declarações e irá continuar a tê-lo. Já desde a altura do... ele já foi o ministro do microfone, que retirou o microfone, Certo, estava ali a certo. lutar com o microfone. Não era ministro na altura, acho que era deputado, líder de uma... estava a dirigir uma reunião Uma qualquer, comissão, tirou ou o isso. microfone, exatamente. Estamos a falar de alguém que se acha completamente inatacável. E pior, se calhar tem razão. Se calhar é mesmo. Mas É ainda é possível. pior, Carlos, desculpa, é que ele pode ser inatacável, pode ser indemitível, pode ter beneficiado desta impunidade toda, ainda por cima o homem é mau, é medíocre, é absolutamente... Fraquinho, é É isso. muito fraco. É muito fraquinho. Onde é que se vai buscar uma criatura daquelas? De onde é que se desenterra aquilo? Se calhar por ser muito amigo de Costa, sente que não precisa de escrutínio, não é culpado por nada, não é responsável. Agora respondeste à minha pergunta. Onde é que se vai buscar uma criatura daquelas? Por ser amigo do Costa, com certeza. Quer dizer, é difícil ser amigo do Dr. Costa e ser-se uma pessoa de elevado gabarito, com uma sensatez e uma ponderação acima da média, não é? O que também faz pensar, será que o governo tem alternativas? Ou seja, será que eles não são demitidos apenas por serem próximos de António Costa? Ou é porque sentem que não conseguiram encontrar mais ninguém capaz, capaz é como quem diz, minimamente capaz de sentar naquela cadeira, com espinhas ou alguém de suficientemente confiança. flexíveis, não é? Pois. Também pode ser isso. É que o PS está numa situação que se calhar António Costa já tem algumas dificuldades em encontrar alguém de confiança para meter lá. Alguém que não esteja num daqueles grupinhos internos que eles têm lá já a pensar no pós-Costa. E se calhar precisa mesmo ter lá os amigos porque são os únicos em quem ele confia. Não é pela competência, de certeza. Quer dizer, ele saísse ali à rua, saísse ali ao Largo do Rato e apanhasse o segundo ou terceiro transeunte que lhe aparecesse, pior que o Cabrita, ele que alguns outros ministros não podia ser. Podia não ter confiança nele, não é? A questão é da confiança mesmo. A questão é essa. Eu não sei, pois, vocês dizem muito mal do ministro, mas a verdade é que vocês têm culpa pela propagação da Covid. E o ministro não tem, porque o ministro pertence àquele pequeno grupo. É tipo a aldeia do Asterix. Há ali um grupo de pessoas que, por acaso, são os membros do governo, que não têm grandes responsabilidades. Em vez dos irredutíveis gauleses, os irresponsabilizáveis membros do governo em toda esta problemática, a ideia que dá. Mas, curiosamente, desculpa, Tiago, alguns deles contraem Covid. Pois é. Eu nunca me preocupei sinceramente, mas se eu cumprir uma ilegalidade, eu nunca me preocupei com o confinamento, faço a minha vida sem pensar sequer nisso, a não ser que... Acho que já estou a ouvir baterem até à porta. Não é? Eu é que às vezes bato à porta, nem consigo bater à porta, não vale a pena bater à porta dos restaurantes, é a única limitação que eu sinto, porque de resto sigo a minha vida normalmente, sem problema nenhum. E nunca contraí Covid. Espero não contrair. Se contrair, olha, acontece. Agora, estes senhores, a senhora da DGS, os ministros, já vários deles, secretários de Estado, etc., que supostamente deviam dar o exemplo e cumprir todas as normas, cumprir todas as regras, e apanham Covid. É porque às vezes ainda têm amassada de ter que se cruzar com alguns portugueses incumpridores e depois têm esses azares. De novo, culpa dos portugueses em geral. E temos que ver que eles têm um emprego muito exposto, ou seja, eles cada vez que vão a uma ação de propaganda têm que estar com não sei quantas pessoas, não é? E as ações de propaganda por teletrabalho é muito complicado. Não se propagandeia como deve ser por teletrabalho, não. Isso é verdade. É que as fotografias ficam assim feias, assim, os quadradinhos, das reuniões de Zoom. Eu tenho que dizer só uma coisa, desculpem, só sobre as ações de propaganda. Gostava que as pessoas reparassem mais na quantidade de setores profissionais ou etários, etc., cuja vacinação já foi inaugurada em sessões de propaganda. Dia sim, dia não, certo. Há um novo grupo, seja profissional, seja etário, lá está, a começar a ser vacinado. Nós estamos a começar a vacinar sempre toda a gente. Depois nunca se desenvolve, o desenvolvimento é que deixa muito a desejar. Mas há sempre ações, lá está, as ações de propaganda para ter 2 ministros, 4 secretários de Estado, 7 câmaras de televisão a filmar o início da vacinação
dos lares de terceira idade, dos bombeiros, dos colombófilos, de não sei de quê. Já começamos a vacinar tudo e mais alguma coisa. É uma espécie de uma amostrazinha gratuita, não é? Uma espécie de uma amostrazinha só para... Uma amostrazinha aqui agora para os bombeiros. Uma amostrazinha para o povo. E lá está para os telejornais, que Pois. têm sido muito malvados a escrutinar o governo. Muito bem. Eu creio que havia tanto mais a dizer sobre Eduardo Cabrita, mas terá que ficar para futuras edições, porque agora a seguir vem a sessão de esclarecimento. Sessão de esclarecimento, portanto, espaço agora para respondermos às perguntas dos nossos ouvintes e espectadores. Podem enviá-las para comitê21@gmail.com, comitêcentral21@gmail.com. Nós temos algumas perguntas em atraso para responder, vamos tentar recuperar esse atraso. Continuem, no entanto, a enviar perguntas. Nós hoje vamos começar, e se calhar terminar, vamos ver, dependendo do tempo que tivermos, com uma pergunta do António Duro. O António coloca a seguinte questão: atendendo a que, do ponto de vista político e económico, Portugal está inserido na Comunidade Europeia e isso nos confere alguma estabilidade ou impossibilidade para inventar, o que é que impede o país de fazer um projeto de longo curso, a 10, 20 anos, para galvanizar e motivar os portugueses? Ora, aí está uma questão que nos pode tomar algum tempo. O que é que consideram? Porquê é que acham ou não desejável planos galvanizadores levados a cabo por este ou por outro governo a 10 ou a 20 anos? Eu soa-me bem, não é? O que é que vos parece? Mas primeiro devíamos tentar, acho que passinhos de bebê, ir pensando em fazer planos a 10, 20 dias e cumpri-los. O que é giro. Ok. Tanto fazer. Eu lembro quando parece fácil. Isso parece fácil. Quando António Costa começou o confinamento light antes de fechar as escolas, disse: nós agora temos que esperar 2 semanas, que é aquilo que é de acordo com os especialistas, aquilo que deve ser feito, que é testar e ver durante 2 semanas aquilo que vai acontecer e passar. Lá está, plano a 10 dias. Plano a 10 dias. Estava feito um plano a 10 dias. Tem um plano a 2 semanas. Que é aquilo que os 14 dias, claro. Não é? Ali a meio de janeiro, olha, vamos então fazer um confinamento light e esperar 2 semanas, porque só depois de 2 semanas é que percebemos os efeitos disto. Esperaram 10 minutos. Sim, passado 3 dias passou-se ao confinamento hard, apenas por pressão pública. Portanto, o primeiro passo era tentar ter planos a 10, 20 dias que funcionassem efetivamente. Depois, talvez, se pudesse pensar um bocadinho a 10, 20 meses e depois íamos por aí fora. Dito isto... Depois, às tantas, tirávamos as rodinhas, não é? No fundo, é um processo... Às tantas já dava para tirar as rodinhas e ia-se por aí fora. Eu não sou muito simpatizante de planos quinquenais ou decenais ou outro tipo de coisa e tenho uma sorte que é, felizmente, neste país, como há eleições de 4 em 4 anos, os planos também são feitos tendo em conta esse tipo de ciclos. Ninguém pensa exatamente o que acontecerá a seguir, quem é que virá pagar a conta e por aí fora. Portanto, raramente se fazem claro, este tipo de planos porque respondemos aos ciclos eleitorais e ninguém tem nenhuma perspectiva de vamos fazer um plano a 10 anos em que sabemos que fazemos um conjunto de reformas agora, nos próximos 2, 3 anos isto vai custar, mas depois o país vai crescer e vamos poder ter mais coesão com o resto da União Europeia. Acho que isso não existe, porque aquilo que existe é o que é que eu faço agora para nas eleições daqui a 1 ano ou 2 voltar a ser eleito. Estamos sempre a pensar no curto prazo. Nunca há aquela perspectiva de país de longo prazo. Isso simplesmente não existe. Já houve, Carlos, aquela época dos desígnios nacionais. Foi a Expo, depois foi o Euro de futebol, não é? Aquelas coisas todas. Portugal tinha sempre um desígnio qualquer, havia qualquer coisa sempre num futuro a médio prazo que nos galvanizaria enquanto nação e que nos levaria ao Olimpo. Portanto, de certa forma, até é bom que não haja, não é? É muito bom que não haja. Para parecer essas coisas. Pois é. Sim, e, por exemplo, hoje em dia temos por exemplo, o hidrogénio. Eu francamente, preferia que o Estado não fizesse nenhum plano.
que o Estado deixasse, pelo menos estes planos especificamente, por exemplo, em áreas económicas, o ideal era o Estado não fazer rigorosamente nenhum plano. O Estado providenciava aquilo que é suposto o Estado providenciar aos cidadãos e que já temos falado aqui, aquelas coisas básicas tipo justiça e saúde e condições para as pessoas se educarem, e depois não planeavam nada. E depois deixavam essa parte para as pessoas se organizarem como entendem e Mas planearem as mesmo suas isso é um vidas como... Mas nota Não, que isto eu sei que é um... sim, eu sei, isso é uma forma que exige pensar a longo prazo, que é vamos fazer um plano de cortes. Mas não mete hidrogénio, mas repara que não mete hidrogénio. Mas não mete hidrogénio, era esse o meu ponto. Não mete hidrogénio, O exatamente. hidrogénio são as novas ventoinhas, aquelas ventoinhas do Sócrates, do menino que sonhava com... Pois, exatamente, é esse tipo de plano a 10 ou 20 anos que eu gostava imenso que o Estado não fizesse e não nos dispensa-se, sim. Que não comprometesse... Ainda ontem, desculpem lá, a propósito de planos, ontem andou por aí a circular na internet um plano para o desconfinamento. Falso plano. Foi um sujeito qualquer que tinha feito aquilo para um grupo de amigos ou não sei, não interessa, nem tinha muita importância. Agora, no fundo, ninguém acreditou na existência daquele plano, porque era absolutamente... Era bom. O governo ter e aquele plano até fazia algo sentido. Se o pessoal olhou para aquilo e pensou, isto está muito bem feito, espera, isto não pode ser real. Aquilo era uma coisa que normal faria em 15 minutos, 20 minutos, mas o governo não tem capacidade sequer, eu acho que nem sequer capacidade cerebral de conseguir estruturar aquilo, portanto, criar um plano destes até podia ser copiado do inglês ou de outra coisa qualquer, mais ou menos com as devidas adaptações, eles não conseguem fazer. Iam criar um plano a 10, 20 anos. Quando o criam, é necessariamente alguma coisa que vai ser desgraçada para nós. Para falar num caso que o Carlos gosta muito de falar, o plano da TAP, por exemplo, é um plano também com alguns anos, com algum fôlego, e que vai ser aquelas coisas que vai correr bem, de certeza, e que já está a correr muito bem. Sim. Pois, eu acho que o único plano, lá está, voltando um bocadinho atrás, eu acho que os planos que o Estado devia fazer seriam planos com o intuito de não ter de fazer planos, de depois não ter de fazer mais planos. Ou seja, fazia estes planos e depois deixava os outros planos na mão das pessoas que querem fazer planos e que se querem organizar para fazer planos e espatifar o seu dinheiro, o seu próprio dinheiro em hidrogénios e energias renováveis e por aí fora, em vez de espatifarem todo o dinheiro de nós todos, aliás. Acho que era mais interessante. O dinheiro dos outros é muito fácil e depois normalmente tomam-se decisões relativamente erradas, não é? Pois, e responsabilidade, claro. Claro, não tendo sequer depois, exatamente, de assumir qualquer responsabilidade pelos resultados. Essa é a receita para a coisa correr bem, não é? É isso mesmo. Pegar no dinheiro dos outros para investir em coisas que nós decidimos, sobre as quais depois não temos que prestar contas quando corre mal. A questão do António Duro, podemos pensar aí nos Jogos Olímpicos e uma coisa. Eu acho que nós podíamos candidatar-nos a todas as edições, de todos os grandes eventos desportivos. Mesmo que não ficássemos com todos, pelo menos se calhar de 10 em 10 anos ou 15 em 15 tínhamos. Por exemplo, os Oscars. Mas vocês estão a ser injustos, não é? Nos últimos 20 anos o país esteve completamente estagnado. Imaginem o que era se não tivéssemos tido o Euro 2004 e a Expo 98 e tudo por aí. Nós tínhamos isso. Se as previsões para o impacto económico dessas coisas todas eram verdadeiras, e quem somos nós para duvidar do governo de Sócrates sobre essas previsões, isto quer dizer que sem o Euro 2004 e sem tudo isso que tinha acontecido, nós neste momento éramos a Bulgária, uma coisa dessas, não é? Já não estamos longe. Já não estamos longe. A Bulgária, por acaso, não estava à espera desse exemplo. Porquê que ele disse a Bulgária? A Bulgária está mesmo aqui a morder. Se queres dizer o Sudão, uma coisa assim do género, não sei. Na Europa já começa a faltar comparações. É difícil, já é preciso escolher com muito cuidado. Vamos ter que ir para a Albânia, a seguir é para a Albânia já. Olha, a Albânia também está a crescer bastante. Também não dá. A Albânia está a crescer bastante. É mesmo o Sudão do Sul. Não está fácil, a coisa não está fácil. Não tem muita piada. Estamos aqui. Não tem, mas enfim. Mas é pá. Bom, meus caros, não sei se temos tempo para mais questões hoje. O que é que consideram? Deixa a vossa consideração. Deixamos para a semana. Deixamos para a semana mais questões. Estamos com falta de questões agora, portanto, enviem questões, por favor. Enviem. É porque fomos com muita sede ao pote, logo ao início, a querer responder a tudo, porque de facto temos ótimas respostas para todos os problemas. Há algumas questões que ainda não conseguimos responder, não é? Porque ainda estamos a estudar. E, aliás, o assunto. O Alberto reuniu, entretanto, esta biblioteca que se vê por trás dele para tentar dar resposta precisamente às sobre alterações climáticas para poder responder a um leitor que exatamente. É porque
São biografias de Greta. São biografias de assessores que ainda está a explorar. Pois, não nos levem a mal, há questões de facto complexas, essa é uma delas, é o caso se calhar mais evidente, mas nós estamos a preparar-nos para abordar essa questão destes dias. Portanto, estejam atentos todas as semanas às 21 horas no canal Facebook Acordo do Dinheiro e depois também no YouTube. Desculpa, Tiago, eu disse leitor, eu devia dizer espectador, estou sempre a pensar. É tudo isto, é ouvinte, é espectador, é leitor, por acaso, se calhar é o único que não se aplica, mas não faz mal. Portanto, estejam atentos, como eu dizia, todas as semanas, todas as sextas-feiras, às 21 horas, no canal de Facebook Acordo do Dinheiro e depois também no YouTube e em Apple Podcast e Spotify. E nós voltamos para a semana, sendo assim. Uma boa semana para vocês. Bom fim de semana. Obrigado. Obrigado.